Página 12. Imunidades e conflitos aparentes de normas. Imunidades. Imunidade diplomática. Prerrogativa dos representantes dos Estados para garantir o livre exercício de representação internacional, constituindo em prerrogativa em razão da função e não do indivíduo. Embaixador. Imunidade absoluta. Cônsul. Imunidade funcional relativa. Imunidade parlamentar. Trata-se de prerrogativa conferida aos parlamentares como forma de garantia do exercício do mandato, subdividindo-se em imunidade material e imunidade formal. Imunidade formal relativas ao processo, à prisão, à prerrogativa de foro e ao dever de testemunhar. Imunidade material, inviolabilidade civil e criminal quanto à manifestação proferida pelo parlamentar no exercício ou no desempenho das funções, conferindo a ele liberdade para se manifestar sem o temor das represálias. Manifestação na Casa Legislativa implica em presunção absoluta de nexo com a função parlamentar, entendimento que tem sido questionado em recentes decisões do STF. Manifestação fora da Casa Legislativa implica na necessidade de comprovação do nexo com a função parlamentar. Senadores, deputados federais e deputados estaduais possuem tanto imunidade formal quanto imunidade material, enquanto os vereadores detêm apenas de imunidade material. Inviolabilidade do advogado possui inviolabilidade sobre suas manifestações no exercício de suas funções, garantindo a defesa de seus representados em juízo. Eficácia da sentença penal estrangeira. A sentença penal estrangeira pode gerar efeitos no Brasil como para fins de residência, independentemente de homologação pelo STJ. São dois os casos em que se faz necessária a homologação da sentença estrangeira nos termos do Código Penal, quais sejam: imposição de medida de segurança, desde que exista tratado de extradição com a República Federativa do Brasil ou por requisição do Ministro da Justiça. Reparação de danos, restituição ou outros efeitos civis por provocação da parte interessada. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro deve ser computada na pena aplicada no Brasil com seu abatimento, se ambas forem da mesma espécie, se as penas forem de qualidade diversa ou de tipos diferentes, deve a pena cumprida no exterior atenuar a pena a que o agente foi condenado no Brasil. Prazo penal. O prazo no direito penal se difere do direito processual penal porque inclui o dia do início na contagem. Os prazos penais são utilizados para cálculo de prescrição, decadência, livramento condicional, cumprimento de pena e demais institutos atinentes ao direito material. No conflito entre prazo processual penal e prazo penal, a última, ou seja, o prazo penal, no conflito entre prazo processual penal e prazo penal, a última natureza jurídica prevalecerá, impondo-se as regras de contagem do Código Penal. Serão desconsideradas as frações do dia nas penas privativas de liberdade
e nas penas pecuniárias, as frações de real. Serão contados os dias, os meses e os anos. Exemplo: se no dia 10/1 de 2018 um indivíduo foi preso, após ter sido condenada a uma pena privativa de liberdade com duração de 1 ano, a contagem do cumprimento da pena se iniciará no dia 10/1 de 2018, mesmo que tenha sido preso no final da noite, ou seja, independentemente do horário em que se deu sua prisão, serão desconsideradas as frações do dia. Os prazos penais podem ser suspensos ou interrompidos. São, entretanto, fatais e improrrogáveis. Isto é, o prazo pode se iniciar no final da semana ou feriado, sem prorrogação para o dia útil subsequente. Frações não computáveis da pena. O Código Penal, em seu artigo 11 do CP, determina que devem desprezar nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e as frações de real. Conflito aparente de normas. Conceito: conflito aparente de normas é a suposta incidência de mais de uma norma em um mesmo fato, mas que será aplicada apenas uma norma. Os requisitos são pluralidade de normas, unidades de fato, aparente aplicação das normas, aplicação do fato de apenas uma. São 4 os princípios utilizados para a solução desse aparente conflito. Princípio da subsidiariedade. A norma primária prevalecerá em relação à norma subsidiária, que é menos grave. A norma subsidiária será aplicada quando, no caso concreto, a conduta não se amoldar ao que preconiza a norma primária. A subsidiariedade se divide em expressa ou explícita e tácita ou implícita. Expressa ou explícita: quando a norma em seu corpo de texto menciona seu caráter de subsidiariedade, por exemplo, com a expressão se o fato não constitui crime mais grave, é o caso do crime de importunação sexual. Tácita ou implícita: a norma não traz em seu texto a aplicação subsidiária, devendo a partir de uma análise do caso concreto. Princípio da alternatividade. Os tipos penais mistos alternativos contêm diversas condutas descritas e, apesar de a conduta do agente se almodar em mais de uma dessas condutas, ele responderá apenas por um crime. Princípio da consumação. Se uma conduta delituosa consiste em meio normal ou fase preparatória ou executória de outro delito, aplicar-se-á a norma desse último delito, sendo o crime meio absolvido. Sendo o crime meio absolvido. Espécies de consumação. Progressão criminosa em sentido estrito. Ocorre quando o agente modifica seu dolo inicial, transformando a conduta pretendida inicialmente em meio para atingir o seu objetivo. Crime progressivo. O agente pratica um crime menos grave para cometer outro mais grave. Antefacto não punível. O agente pratica um delito anterior para então praticar a infração que é o seu objetivo.
pós-factum não punível. O agente pratica um delito em momento posterior, mas que acaba por ser absolvido pela infração principal. Princípio da especialidade. Esse princípio consagra que a lei especial derroga a lei geral, logo, deparando-se com um aparente conflito entre uma norma mais específica e uma mais genérica. Aplica-se a específica para conter elementos especializantes. Exemplo: mãe que mata seu filho sob influência do estado puerperal comete a priori homicídio, mas seu crime é tipificado como infanticídio por esse possuir elementos especializantes em relação ao tipo penal do artigo 121 do Código Penal. Princípios do direito penal. Princípios em espécies. O princípio da dignidade da pessoa humana preconiza que haja um tratamento à pessoa que não lhe prive do mínimo necessário para que possa exercer sua capacidade de autodeterminação. Trata-se de um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Princípio da humanidade. A doutrina tem o costume de fazer referência ao princípio da dignidade da pessoa humana no direito penal como princípio da